palavra fundamental para o gestor público, sobretudo na atualidade, é planejamento. É planejamento das suas ações, é planejamento da sua execução. A gente se engana quando pensa que dentro do setor público admitimos pessoas que não têm o conhecimento da realidade e não têm o conhecimento do que é um planejamento, porque todas as suas ações elas têm que ser planejadas. E a Constituição ela traz essa questão do planejamento muito intrínseca à atuação do gestor. E esse planejamento ele se traduz em termos de implementação por meio de algumas leis que elas vão dar a forma e a atuação do poder público em relação à política pública, né, para que ele possa implementar aquele projeto político vencedor do pleito eleitoral. Porque aqui, quando nós, através do sufrágio universal, nós elegemos um representante, nós estamos ali, na verdade, fazendo alguma seleção de algumas políticas que serão implementadas, que é o plano de governo trazido por aquele proponente, aquele concorrente. E é isso que nós votamos nas urnas. É o que será implementado nos próximos 4 anos de gestão. E essa implementação, ela acontece dentro da realidade de todos os entes, mas aqui trazendo para a nossa realidade municipal, através do orçamento público. E aqui é óbvio, né, professor, eu não vou tentar secar a matéria de orçamento público, porque ela é muito extensa, nós temos diversos princípios que vão reger a questão orçamentária, natureza, discussões jurídicas. Eu vou trazer aqui mais questões já para que nós possamos avançando e explicando quais são essas peças fundamentais de planejamento orçamentário, dentro de, óbvio, de um cenário de ordinariedade. Depois a gente vai tratar dessa questão em relação à pandemia, os efeitos que ela causou no orçamento público. E o orçamento, ele é uma peça do exercício da democracia, porque através dele, nós autorizamos que o mandatário ele efetive as despesas e faça a arrecadação tributária necessária para implementar todos os serviços públicos e fazer funcionar a máquina pública. Então, o orçamento ele possui esses aspectos, tanto político, porque, como eu disse, é uma alocação de prioridades dentro de um programa político partidário, né, os anseios do governo local. Então, tem esse aspecto político no orçamento. Ele também tem um aspecto econômico, porque ele redistribui rendas, e esse aspecto econômico do orçamento, nós bem vimos agora durante a pandemia, políticas distributivas de renda, né, para as pessoas ali marginalizadas, à margem da sociedade, sem renda, e também políticas de distribuição de cestas básicas, enfim. E ele também tem esse aspecto contábil e técnico, porque ao mesmo tempo em que ele tem que obedecer, lógico, a legislação, a Constituição, na premissa maior, ele também tem que ter obediência às normas contábeis, né, expedidas pelo CFC e demais entidades, a escrituração pública, né, que nós chamamos. E ele também tem um aspecto jurídico, porque ele tem esse aspecto de observância das normas fundamentais, de princípios na sua elaboração. Então, ele tem esses 4 eixos, esses 4 aspectos que são importantes dentro dessa realidade do orçamento. E quando nós falamos orçamento público, nós estamos pensando no macro, né? Então, o orçamento ele se desdobra em 3 grandes leis que nós iremos, pelo menos, tentar trazer aqui um panorama muito geral, que primeiro, a gente tem o plano plurianual, que vai estabelecer um planejamento estratégico a longo prazo, traçando as diretrizes, os objetivos e as metas. E esse plano plurianual, ele vai, obviamente, influenciar a elaboração da lei de diretrizes orçamentárias e também a lei do orçamento. Dentro do plano plurianual, são catalogadas as despesas de capital e qualquer outra despesa que tenha duração continuada. Então, exemplo, uma obra pública que vai ser realizada, e aí a necessidade de falarmos de planejamento, porque quando a gente pensa numa obra, não é que eu só estou pensando na execução material daquela obra, eu tenho que planejá-la e incluí-la, se ela for ultrapassar mais de um exercício, dentro do meu plano plurianual, para permitir que ela tenha a sua execução continuada.
O PPP, como nós chamamos, ele tem uma vigência de 4 anos e não coincide com o mandato dos representantes eleitos. Então, aqui, por exemplo, estamos em 2021, dentro do PPP que foi aprovado ao final de 2017, e ele está vigorando de 2018 a 2021. Então, durante esse ano, né, o prefeito ele vai elaborar o novo PPA, que vai viger de 22 até 25. Então, tem essa questão justamente que quem entra, né, o primeiro mandato do representante, ele acaba tendo que executar a realidade daquilo que foi planejado anteriormente, ou dar continuidade àquilo que foi anteriormente planejado. Já também trazendo para a nossa realidade municipal, porque na Constituição ela deixa isso para que seja estabelecido dentro de cada realidade, o prazo de elaboração do orçamento aqui no município de Cotia, ele tem que ser feito até dia 30 de setembro, então o prefeito até 30 de setembro ele encaminha a mensagem com o projeto de PPA à Câmara Municipal, e aí a Câmara Municipal ela tem que devolver esse projeto analisado, aprovado, até 30 de novembro, para que aí possa ser sancionado e nós temos o PPA em vigor. Então, ele sempre vai vigorar ali os 4 anos, pegando o segundo ano de mandato, né, até o primeiro ano de mandato do subsequente. E nenhum, como eu disse, nenhum tipo de investimento a longo prazo ele pode deixar de constar do PPA, dessa peça, que não é uma peça de ficção, ela é uma peça importantíssima dentro do que nós chamamos de planejamento orçamentário, sob pena, inclusive, de crime de responsabilidade. Isso também está previsto na nossa lei orgânica aqui do município e na Constituição Federal. E aqui só uma concretização, o nosso PPA, como eu disse, ele está vigorando de 2018 a 2021, é a Lei 1994, de 21 de novembro de 2017. E aí temos o PPA, então, que tem essa diretriz mais macro, e aí nós temos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que ela vai ser um elo entre o planejamento estratégico, que é o PPA, e o planejamento operacional, que vai ser a Lei Orçamentária Anual. O conteúdo da LDO ele é um pouco mais amplo e ele foi mais ampliado ainda pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, aqui o PPA, só para dar um panorama geral, ele vai trazer as metas e as prioridades. Então, ele funciona como um recorte do PPA. A LDO ela vai funcionar como esse recorte do PPA. O PPA traz aquilo mais macro e ela traz aquele recorte para o ano subsequente da sua elaboração. E também ela traz as regras para a elaboração da lei orçamentária anual. Então, ela quem vai dizer como que tem que ser elaborada a próxima lei do orçamento que vai vigorar no exercício seguinte. E aí ela vai dispor sobre alterações da legislação tributária, vai falar sobre a autorização de concessão de qualquer tipo de aumento de vantagem, remuneração, criação de cargos, etc. A LDO, ela também, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela vai trazer, no seu contexto, 2 anexos, que são os anexos de metas fiscais e os riscos fiscais, que é a avaliação de todo o passivo contingente que possa comprometer ou afetar as contas públicas. Por exemplo, a pandemia, se fosse possível de ser prevista, seria um risco, teria que ser previsto ali no anexo de metas, porque eu teria uma frustração, talvez, de arrecadação. A vigência da lei de diretrizes ela vai depender do momento da sua sanção, porque como ela vai ter que ser aprovada antes da própria LOA, na lei orçamentária, pode ser que ela seja aprovada ali no primeiro semestre do ano, e aí ela vai vigorar pelo resto do ano, porque ela vai dizer como será elaborada a lei orçamentária, e também pelo ano subsequente, porque ela dá todas as diretrizes para aquele respectivo exercício. Entendi. Então, no caso também do município, ela é elaborada no dia 31 de maio, enviada para a Câmara, que tem que devolver para a sanção até junho. E aí, para que ela seja sancionada, e aí dá toda a conformação para que seja feita a lei orçamentária anual. Nesse meio tempo, ela tem que ser debatida, né?
Na Tem que Câmara, ser no caso. debatida, claro. Claro, aí na Câmara tem toda ali no regimento interno da Câmara, isso, a nossa própria lei orgânica, ela vai dizer que o regimento interno vai disciplinar, mas a própria lei orgânica, ela já fala por quais comissões ela vai ter que passar, comissão de orçamento, e quais sessões, enfim, ela traz todo o ponto de discussão, e também, como a gente vai trazer um pouquinho mais à frente, a questão da participação popular na elaboração dessas peças orçamentárias, né? Então é comum que a lei do orçamento ela seja colocada a debate em audiências públicas para que eu possa permitir que a população participe, embora, viu, professor, é difícil você conscientizar as pessoas da necessidade dessa participação do debate das leis orçamentárias e também, na verdade, de debate de várias outras questões. Eu lembro que nós fizemos uma audiência pública meados de 2018 para discutir o transporte alternativo aqui no município, e as pessoas que comparecem são pessoas que estão interessadas em participar da futura licitação que vai ocorrer, e não os populares, muitas vezes, eles não se interessam, embora aquilo vá influenciar sobremaneira a sua rotina, a sua vida. Muitas vezes eles não se dão conta disso, né?